Meus amigos, hoje teve um encontro aí entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Esse encontro aí iniciou aí tudo que vai acontecer entre os Estados Unidos e o Brasil. E o Marco Rubio já deu um recado muito direto em tudo que está acontecendo no Brasil e também o desgoverno Lula já está aí tentando defender a Venezuela. E isso não vai dar certo. E olha só o recado que aí, vamos acompanhar o recado que o Rubio deu ao Brasil. E eu quero pedir para você, deixe aqui o seu like, deixe seu like, comente aqui nesse vídeo para alcançar mais e mais pessoas de direita e ver tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Linha dura em relação Cuba, Venezuela e também China. Você sabe que aí a gente tem um triângulo bastante importante para esse debate. A China, inclusive, tem sido seu principal alvo desde que assumiu o comando da política externa dos Estados Unidos. No mês passado, o Rubio chegou a dizer que os chineses são o maior e mais avançado adversário dos Estados Unidos. Já o Mauro Vieira, do outro lado, sempre se apresentou ali tendo uma posição muito protocolar. O Brasil se mostra aberto ao diálogo com Cuba, com Venezuela, tem a China, como a gente estava lembrando aqui, como principal parceiro comercial, e o Rubio, enquanto senador, inclusive chegou a criticar essa relação do Brasil com os chineses. Continuando nesse um e outro, o Rubio tem mostrado uma posição combativa em relação ao governo brasileiro. Lembrando, que ele fez vários tweets. O secretário liderou as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Foi ele quem traz essa informação a público, vai lá nas redes sociais. Teve na frente também da revogação de vistos de outras autoridades brasileiras, como a gente sabe do ministro da Saúde por causa do programa Mais Médicos. E o Rubio criticou o presidente Lula no passado e não visitou o Brasil desde que se tornou secretário de Estado. E também a gente sabe que ele não tem muita simpatia, vamos dizer assim, pelo presidente Lula. Lula disse que pediu a Trump que o secretário de Estado conversasse com o Brasil justamente por causa disso, sem nenhum preconceito. O presidente chegou a dizer que o ex-senador não tem o conhecimento real do Brasil, não conhece a realidade brasileira. Já Mauro Vieira tem um amplo conhecimento sobre os Estados Unidos, como a gente falou, foi embaixador lá no país entre 2010 e 2015. Além disso, passou mais 4 anos como representante do Brasil na ONU, em Nova York, lidando com esses países, inclusive com os Estados Unidos, em todas essas reuniões. Bom, temos esses dois personagens. Queria ouvir o senhor, professor, que chegou um pouquinho aqui no meio do nosso papo, sobre o que esperar. Também nesse seu olhar, assim, mais um pouco descolado. Porque o Marco Rubio, a gente acabou de trazer esse histórico dele, Inclusive esse histórico em relação à visão que ele tem do Brasil e aos anúncios que ele faz dos vistos, Como ele chega hoje para conversar com o Mauro Vieira? Lembrando que não é o primeiro encontro, eles tiveram há um mês e pouquinho atrás, O Marco Rubio ele foi escolhido não por acaso pelo Trump. Ele foi escolhido um pouco exatamente pela origem dele, de cubano-americano. Ele tem uma postura muito crítica em relação a alguns cenários latino-americanos. Em um momento em que o governo Trump, Marcelo, revela um certo neoimperialismo em relação à região, em relação à América Latina de modo geral. Se a gente pensa, o modo como tanto Trump quanto Rubio enxergam a região, é dentro daquela matriz histórica típica de um quintal dos Estados Unidos, em que os atores ali têm que se pautar muito pelos interesses americanos. O Brasil naturalmente escapa um pouco a isso, por dois fatores principais. Primeiro, porque temos uma política externa de matriz universalista, o que significa dizer que nós estamos mais de forma alguma alinhados a Washington, como estivemos num passado remoto. O Brasil não tem qualquer postura de alinhamento automático com os Estados Unidos. Tivemos ali até meados do século passado, não temos mais. O universalismo significa que podemos dialogar com qualquer um, com a China, por exemplo, e é o interesse brasileiro fazê-lo para entrarmos de maneira mais competitiva e ativa na cena internacional. Um segundo ponto fundamental é o fato do Brasil ser BRICS. Isso incomoda muito os Estados Unidos. O Brasil não apenas é BRICS, como um dos fundadores do BRICS. Neste ano tivemos a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. O defensor do BRICS. Traz ali. Exatamente. Somos presidentes este ano, tivemos a cúpula no Rio no mês de julho, e uma retórica muito revisionista da ordem internacional. Esse revisionismo brasileiro, que é coordenado com o BRICS, incomoda o Rubio, incomoda o Trump, por exemplo, na questão do dólar, e no modo como pensamos a economia política internacional. Eu acho que esse encontro servirá também um pouco para o Brasil se apresentar, mostrar para o Rubio, porque o Rubio não sabe o que é o Brasil. Ele não conhece as tradições diplomáticas brasileiras, não sabe como o Brasil se coloca no mundo. O modo de agir do Brasil não é uma postura confrontacionista ou provocativa a Washington, é o modo como nós somos, é uma lógica de autonomia, de universalismo, isso não é de fato no sentido de provocar deliberadamente os Estados Unidos. Eu acho que se conseguirmos mostrar que é uma tradição do Brasil agir dessa maneira e que temos interesse sim em manter uma relação de confiança com Washington, pautada por um equilíbrio de relações, podendo fazer concessões, como o Daniel explicou em algumas frentes, eu acho que isso já pode acalmar os ânimos, e o Rubio de repente passará a olhar, assim como o Trump, para o Brasil de uma maneira e de uma perspectiva mais positiva. O Dani, qual é essa missão que o Mauro Vieira tem? Lembrando que eles tiveram um encontro, foi justamente na véspera ou no dia que o Bolsonaro foi condenado, se eu não estou enganado. Mas assim, quem é esse Mauro Vieira que tem essa missão, que já chega lá, é um cara que já tem um olhar um pouco agressivo em relação ao Brasil. Ele é um diplomata de carreira, respeitadíssimo, todo mundo sabe. Mas assim, como é que você chegaria nessa conversa tendo esse histórico do Marco Rubio aqui na sua frente? É interessante destacar que a maneira como o Rubio vai receber o Mauro Vieira já é completamente diferente da anterior, porque na vez anterior o Marco Rubio tentou até abafar que aquele encontro iria acontecer. Não foi nem um lugar oficial, foi no escritório de advocacia, não foi divulgado oficialmente numa agenda. Agora é completamente diferente. Você está falando de uma agenda que é divulgada, ele vai
ser recebido na Casa Branca e, consequentemente, já são outros termos. Me parece que a melhor estratégia nesse caso do Mauro Vieira é a construção de confiança. É colocar para o Marco Rubio que o Brasil não é uma ameaça, nem almeja ser uma ameaça para os Estados Unidos. O Brasil não é Cuba, o Brasil não é Venezuela, o Brasil não é de forma nenhuma um país alinhado à China, embora tenha boas relações com a China. É um país que busca autonomia, que busca se desenvolver e que quer ter boas relações com os Estados Unidos. Acho que esse deveria ser o foco. Olha, estamos aqui, o Brasil tem uma relação muito antiga com os Estados Unidos, são 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, o Brasil tem nos Estados Unidos um parceiro comercial importante, tem um investidor importante, nós temos laços muito profundos com os Estados Unidos, estamos aqui no mesmo continente. Agora, o Brasil gostaria de ter aí uma certa autonomia para dialogar com outras forças. Acho que o Brasil também pode sinalizar uma redução digamos assim, da vocalidade que ele tem dado à desdolarização. Isso não significa necessariamente abandonar esse tipo de conversa, mas o Brasil não precisa estar o tempo todo, mas a desdolarização, a desdolarização. O Lula falou no BRICS e que aí o Trump sentiu isso ali, foi muito no mesmo período. Quer dizer, se você chega com esse discurso, hoje você já afasta. Exato. E a desdolarização é um projeto de longo prazo. Isso não vai avançar de maneira acelerada, não sejamos realistas. Então, colocar esse tipo de discurso me parece, nesse momento, algo contraproducente. Acho que o Brasil tem que se colocar como um país independente, um país que tem boas relações com a China, continuará tendo boas relações com a China, o que não impede de ter boas relações com os Estados Unidos, como sempre teve. Deixa aqui no voto que ele pediu para falar. Já vou aí, Thomas. Uma mensagem aqui dizendo que falou com bastante gente no Departamento de Estado, que não sabe os nomes, mas que ele estaria voltando para Miami bem satisfeito. Eu quero só pegar aqui o momento do Mauro Vieira, do pronunciamento do Mauro Vieira, para combinar com um outro movimento que aconteceu aqui no Brasil na data de hoje. Vamos ver. Auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição de trabalhar em conjunto. Eu queria agora pegar uma nota do Partido dos Trabalhadores, porque no dia em que Mauro Vieira aparece assim, né, de um jeito diplomata, né? Eu não posso dizer que ele está faceiro como estaria Otávio Guedes numa sexta-feira em que ele não fará plantão no fim de semana. Não, é um diplomata, tudo muito contido. Mas aí veio o PT e solta uma nota da Comissão da Executiva Nacional, comando do partido. As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que autoriza operações secretas da CIA no território da Venezuela, são uma afronta à soberania do país sul-americano e uma violação do direito internacional. É uma iniciativa inaceitável e deplorável. O Partido dos Trabalhadores condena com veemência mais um ataque dos Estados Unidos à soberania da Venezuela. Somos defensores do direito internacional e dos princípios da não ingerência e da autodeterminação dos povos em qualquer parte do mundo. O momento errado dessa nota. Agora a gente precisa lembrar que o PT reconheceu a vitória de Maduro e o governo Lula não. Então há uma diferença. Agora, é o partido de Lula, com um novo presidente apoiado por Lula, do partido, e vem num momento em que não ajuda na relação que Mauro Vieira quer construir. Eu tendo a achar que não foi sua nota. O discurso do presidente da República hoje no PCdoB foi neste mesmo tom. A gente tem já, Bia, esse discurso do Lula? Já temos. Vamos rodar. Defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. E aí, Otávio? Acho que está arriscando ali uma linha, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos negociar com Estados Unidos, mas vamos manter uma posição histórica do partido de defender a não ingerência de outros países, porque vamos e voltamos é um absurdo mesmo. Um país admitir que está usando seu serviço secreto para derrubar um presidente, por mais ditador que ele seja, por mais fraudada que seja a eleição. Então ele está marcando ali uma posição. A gente pode discutir aqui se é conveniente ou não nesse momento. Esse é o meu ponto. Acho que no dia de hoje, a nota e essa declaração não combinam. Me parece um erro estratégico. Até porque no governo americano a divisão está dada, né? Você viu a demissão do chefe do Comando Sul das Forças Armadas Americanas. O almirante. Que era o primeiro almirante negro do Comando Sul, um almirante que
foi empossado pelo Biden, esteve com o Múcio em fevereiro desse ano. E com os comandantes das 3 forças. Das 3 forças, era um almirante que defendia o papel das Forças Armadas na garantia da democracia, que as negociações deviam ser esgotadas até o limite, e então era e ele se demitiu neste momento. Então, lá está pairando a divisão sobre o que fazer com a Venezuela. Seria o momento de o Brasil se unir, né, pelo menos demonstrar alguma unidade de propósitos. Eu acho que se fosse o PT, você podia estar dizendo que era distribuindo as cestas. O PT é o partido do presidente, mas é um partido, se posiciona, o Itamaraty se posiciona de outra maneira neste momento, ainda que não tenha reconhecido as eleições, não reconhece, portanto, o governo Maduro, mas aí entrou o presidente, né? E aí o presidente está acima de tudo e o presidente convergiu com a nota. Né? Mas então você também considera inoportuno o timing? Sim, então, por este momento, né, e dada a divisão... Semana que vem tudo bem, porque é importante também, como disse a Ana, uma coisa, outra coisa. E do ponto de vista da estratégia do governo, você não consegue nem comemorar um negócio que aparentemente o governo entende como bom para ele, que já vem o partido do presidente. Depois, o presidente, eu considero a nota do partido do Lula pior do que a do próprio Lula, inclusive, mas eu te atrapalhei, desculpa. Eu tenho minhas dúvidas. A nota do PT, eu acho que nem teve grande peso neste momento, na minha opinião. Não vejo como uma nota que possa ter incomodado o governo americano. A fala do Lula pode ter. Agora, por outro lado, isso mostra para Trump quem é Lula, né? É a pessoa seguinte, olha, quero conversar, quero negociar, mas tem minhas posições como você tem as suas posições. Você tem uma visão de mundo com a qual eu não concordo, mas isso não impede, não viabiliza que a gente sente para conversar. E Trump, nesse ponto, ele respeita as pessoas que fazem isso. O Trump costuma respeitar. O Trump costuma olhar com os olhos diferentes para aquele que sabe enfrentá-lo, sabe confrontá-lo. Então, acho que isso também pesa. Mas, tirando toda essa parte, acho que não precisava ser hoje. Aí eu concordo, não precisava ser hoje. Eu acho que o Brasil está... Não precisava ser hoje, isso, assim, mesmo porque a posição do Brasil com a Venezuela, do governo Lula, muito errática, né? Venhamos e convenhamos. Acho que não tem, dos últimos tempos, desde que o Maduro passou a mão nas atas da eleição, botou debaixo do braço e se escafedeu, eu acho que do governo me pareceu mais consistente. Essa declaração do Lula hoje me parece que foge um pouco Volta no tempo. Eu acho que não está se discutindo o governo Maduro, se é uma ditadura, se não é. E claro que está se discutindo a ingerência de um país, o papel de polícia dos Estados Unidos de poder intervir onde ele quer, quando ele quiser. E é isso que o Lula está colocando. É que da boca desses personagens... sempre soará como uma defesa de ditadura, etc. Porque no senso comum cai dessa maneira. Eu concordo integralmente com você. Imagina se tiver uma invasão dos Estados Unidos na Venezuela, que eu acho que não vai acontecer. Acho que é muito mais blefe, pressão de Donald Trump sobre a Venezuela do que algo concreto de ter uma invasão terrestre significativa ali de derrubar Maduro por meio da força ali. Agora, imagina se acontecer. É ruim para o Brasil, nós temos... É horrível. É isso. A fronteira com a Venezuela. Como é que fica a situação? Eu imagino que... eu até conversei. O pessoal do Exército já está preocupado. Será que nós vamos ter que ter ali... Já tem, né? Um contingente ali para proteger. Mas vai ter que aumentar o contingente naquela região ali, se vier... Mas agora eles não vão se movimentar, né? Eu acho a declaração correta, não acho inoportuno. O problema é o passivo do PT, que sempre teve ali uma condescendência com as ditaduras de esquerda, que atrapalha. Agora, a declaração, o Brasil sempre... Né? Pois é. Lula põe Cuba no meio. Mas o problema também, o que ele defende, o problema é a forma inflamada que o Lula fala, entendeu? Mas é o jeito dele. Eu sei que é o jeito dele, mas neste momento, há formas e formas de você externar uma posição. A posição do presidente Lula eu acho corretíssima, como você disse. É contra a ingerência externa de uma potência em cima de outro país. Acho que é corretíssimo, não é irretocável nesse ponto. Agora, o jeito que ele fala, no palanque, entendeu? Parece algo contra o Trump. Eu acho que tem ele não precisava ter falado. Ele não precisava. Ele estava a lógica, eu vi o discurso todo. O dinheiro do governo. Ele estava falando da importância de eleição para deputado, para o Congresso, e lá vai, lá vem, e pum, vem a Venezuela. Mas, enfim... Não podemos ficar eternamente nesse tópico, acho que já esgotamos. Mas para encerrar, eu acho que tem eu abri o programa falando dos movimentos das placas tectônicas. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, focando só a reunião, foi um movimento de aproximação de rochas. Mas esse episódio, Eduardo Bolsonaro, também provocou um outro movimento de afastamento dessas placas, que foi dos apoiadores da candidatura de Tarcísio de Freitas, do próprio Tarcísio de Freitas. Por quê? Em dado momento, se cobrou tanto que Tarcísio prestasse
continência, eu falava bater continência, mas está errado, né? É prestar continência. Prestar-se continência ao que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo nos Estados Unidos, que o governador de São Paulo e bota o boné da maga e faz discurso inflamado, que gente do dinheiro pesado da Faria Lima está reclamando, foi reclamar do Tarcísio num jantar essa semana, saiu na Folha de São Paulo, na presença do Cacete. Meus amigos, a militância aí está totalmente apavorada, e estão aí tentando criar narrativa que está tudo bem, mas eles estão totalmente apavorados porque os Estados Unidos têm dado um recado muito forte, e precisamos acompanhar passo a passo tudo o que está acontecendo, quais são os sinais, os recados, principalmente do lado americano, porque o presidente americano colocou o Marco Rubio não é à toa. Estamos vendo a movimentação que está sendo feita dos Estados Unidos, autorizou já a CIA fazer investigações aí, ações, operações na Venezuela, já está acontecendo isso. Na costa ali da Venezuela tem um grande exército americano já posicionado, e isso não vai ficar, questão da democracia não vai ficar da forma que está sendo conduzida aqui na América do Sul. Brasil, Colômbia, Uruguai, a Venezuela vai servir de exemplo para todas as tiranias de esquerda que estão tentando ser instaladas aqui, as ditaduras, e o Brasil vai ser também um recado que o presidente americano, juntamente com o Marco Rubio, deu sinais que não vai deixar barato a perseguição que está sendo feita contra o presidente Bolsonaro. E em breve, muito breve, a gente vai ter algumas notícias aí que vai balançar e tirar esse sorrisinho de canto, de boca dessa turminha aí da Globo. Vocês vão ver essa turminha aí da Globo mudar a narrativa deles, vão tentar mudar a narrativa. Primeiro, a narrativa que a economia está vindo muito bem. Essa narrativa não se sustenta. As nossas estatais estão desmoronando. A inflação já está iniciando aí a corroer, a aumentar ainda mais no início desse final de ano, agora de 2025, e vai aumentar de forma muito drástica em 2026. As contas públicas estão se encaminhando para um grande rombo, que ia ser em 2027, e já vai ser agora em 2026, rombo, colapso nas contas públicas. Então as notícias, infelizmente, as notícias não são boas para a nossa nação brasileira, e também é necessário a gente cobrar, claro, cobrar muito dos nossos deputados federais, mas há de ver que o desgoverno Lula está atacando aí o Congresso, mesmo com todos os defeitos. É verdade que tem muito defeito, os nossos deputados federais, o nosso Câmara ali dos Deputados tem defeitos muito graves, mas muitos deles estão unidos, uma base ali forte, unida, e estão aí de forma batalhando sozinho, porque o Senado Federal, o Congresso Nacional, eles têm um monopólio ali, porque são menos senadores, então eles conseguem colocar ali recursos em cima deles, e também os cargos para aqueles amigos deles, para aquela companheirada toda. Por isso que o Brasil tá da forma que tá. Galera, é muito importante, galera, dá essa força, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Nesses vídeos que a gente está postando, vídeos fortes, o YouTube ele não quer entregar, então é necessário a gente forçar ele a entregar. Como é que a gente força ele a entregar? É você deixando aqui o like, deixando o máximo de like aqui possível, deixa o like e também um comentário, deixa aqui 1 ou 2, 3 comentários de onde você está assistindo, o que você acha que vai acontecer nessas negociações com os Estados Unidos, o Brasil, o que você vê aí dessa mídia militante da Globo, esses militantes aí que estão cada vez mais agressivos aí nas narrativas. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.